A treinadora bonita, para não ser expulsa de casa por você. Não só lava e cozinha para você todos os dias, mas também massageia seus ombros e pernas, faz massagem e alivia suas costas quando não tem nada para fazer. Só porque você despertou o sistema de espaço da fazenda após o apocalipse. Contanto que você plante, as plantas podem amadurecer em menos de uma semana. Você originalmente planejava ficar em casa em paz, ser autossuficiente e viver o resto de sua vida. Mas quem diria que, meio mês depois, você ouviria um grito vindo de fora da janela. Você abre a cortina e olha para fora. Você vê uma beleza com um taco de beisebol em suas mãos, de pé no teto do carro com horror em seu rosto. Ao redor do carro, um grupo de zumbis estende a mão para ela freneticamente. Se não houver acidentes, essa mulher logo se tornará o buffet deste grupo de zumbis. Você deu uma olhada casual, e estava prestes a fechar a cortina com um olhar frio, quando de repente notou algo. Uma luz brilhou intensamente em seus olhos. Uau, pernas super longas! Isso tem que comer. Não, tem que salvar. Depois de ter essa ideia, você correu rapidamente para o quarto, pegou um pedaço de corda, e então o enrolou na beira da janela. Então, você pegou uma garrafa de vidro cheia de água fervente e a jogou na outra direção do parque. Todo esse processo levou menos de 10 segundos. No momento em que você jogou a garrafa, você gritou com a mulher. Venha por aqui. A mulher ouviu e olhou para você. Viu uma corda pendurada da janela até o chão. Em seguida, levou um susto com um enorme barulho do frasco de vidro se estilhaçando. Os zumbis foram atraídos pelo barulho do frasco de vidro quebrando, e correram na direção onde o frasco quebrou. A mulher entendeu sua intenção instantaneamente. Usou toda a sua força para afastar os zumbis que ainda cercavam o carro. Então pulou para fora do carro e correu em direção à corda com toda a velocidade. Movimentos muito rápidos. Essa mulher está em ótima forma física. Você ficou secretamente surpreso com os movimentos rápidos e decisivos dela. A mulher ficou na ponta dos pés e agarrou a corda. Então rapidamente ajustou sua postura para subir. Em menos de 30 segundos, ela subiu até o peitoril da janela. Você finalmente viu claramente aquele rosto bonito cheio de lágrimas. Seus traços eram delicados, mas altamente distintos. Uma simples camisa branca envolvia curvas explosivas. Estou sem forças, me puxe. A mulher parecia sofrer. Estendeu uma mão para você com toda a sua força. Você agarrou a mão dela. Com um puxão forte, você a puxou para cima. Mas, inesperadamente, ela caiu da janela porque você usou muita força. Você instantaneamente desmaiou e caiu no chão. As coxas macias cobrem todo o seu rosto. É realmente inimaginável. E eu aumento a comida, produto original sem adulteração. A mulher rapidamente percebeu seu salvador sufocando sob ela. Imediatamente corou e desajeitadamente se distanciou de você. Estendeu a mão e rapidamente enxugou as lágrimas do rosto. Você está deitado no chão olhando para o teto. Toda a sua pessoa ficou em transe por um momento. Só então você acordou como de um sonho e se sentou. Olhando nos olhos da mulher encostada na parede perto da janela, você disse seriamente: Obrigado. A mulher ficou confusa ao ouvir isso. Você salvou minha vida. Não deveria ser eu agradecer você. Prazer em conhecê-la. A razão de suas lágrimas agora. É a razão dizendo a ela que em um mundo como este, você absolutamente não pode mostrar seu lado vulnerável a estranhos. Mas assim que ela abriu a boca, a cena desesperadora de agora apareceu novamente em sua mente, fazendo as lágrimas de Shen Yongmei caírem novamente. Ao ver isso, você soube que não era fácil dizer mais nada agora. Você se levantou e deu um tapinha simples no sofá e disse: Você pode descansar aqui por um tempo. A mulher ouviu suas palavras, controlando-me para não ser sensível ao som. Obrigado. Então, olhei para as horas. Sinto meu estômago um pouco vazio. Então, eu disse: Vou cozinhar um macarrão. Quer que eu cozinhe um para você também? Apocalipse zumbi. Esses alimentos são recursos preciosos. Mas para você, que tem um espaço de fazenda, não vale a pena mencionar. Mesmo que você diga isso. Shen Yongmei parece ter outras considerações. Não se preocupe. Eu comi quando saí. Por favor, não se preocupe comigo. Ela disse, franzindo os lábios. Ok. Ouvindo a recusa da outra pessoa. Você não forçou. E foi para a cozinha sozinho. Se os outros não acreditam em você, você não pode forçar na boca dela. Então, logo depois,
O aroma tentador do macarrão instantâneo encheu a cozinha. Escolheu, na cozinha estreita, enquanto mexe o macarrão instantâneo na panela com os pauzinhos, enquanto canta uma música. A chegada de Shen Tianyongmei. Essa solidão também está prestes a desaparecer. Sem mencionar Shen Tianyongmei. Ainda é algo muito interessante. Cozinhe o macarrão instantâneo. Você pega o macarrão e volta para a mesa de jantar na sala. Ao mesmo tempo, você também notou Shen Tianyongmei, que estava originalmente sentada sozinha perto da janela. Em algum momento, já estava deitada no sofá. E o cobertor estava bem enrolado nela. Vale a pena notar que, mesmo coberta com um cobertor grosso, a curva apresentada no sofá ainda é bem proporcional. Você não pôde deixar de olhar mais algumas vezes. Mas no segundo seguinte, um canto do cobertor, de repente, levanta-se. Parece ser Shen Tianyongmei. O que está acontecendo? Escondendo-se sob o cobertor para chorar secretamente. Você não prestou atenção. Pegou os hashis e comeu avidamente. Estava comendo macarrão. Você não notou, não é? Aquela figura no sofá. Estava tremendo levemente, parecendo estar suportando algo. Sorvendo o macarrão. Você estala a língua. Aquilo. Você se assustou com a voz repentina atrás de você. E ao se virar viu Shen Tianyongmei sentado em algum momento, olhando para você com o rosto cheio de timidez. O que foi? Não é que... A expressão no rosto de Shen Tianyongmei era de conflito. Ela estava envergonhada e arrependida naquele momento. Arrependida de ter recusado a comida que você ofereceu. Shen Tianyongmei hesitou por um longo tempo. E finalmente soltou meia frase. Eu também poderia. Ao ouvir isso, você não pretende dar atenção para a opinião de um estranho. Pode sim. Mas quando eu te perguntei agora há pouco, por que você recusou? Ouvindo o questionamento, o rosto de Shen Tianyongmei, junto com suas orelhas, começaram a corar de vergonha. Ela hesitou por um longo tempo e não conseguiu dizer mais nada coerente. Ao ver isso, você não se incomodou em discutir mais com ela. Virou a cabeça e continuou comendo seu macarrão. Shen Tianyongmei não esperava que seu pedido, feito com sacrifício do orgulho, receberia uma dúvida tão direta. Seu peito empinado subia e descia sem parar. Correu para uma loja de conveniência, onde dezenas de sobreviventes se reuniram. Todos decidiram estabelecer um ponto de apoio na loja. A loja de conveniência tinha recursos suficientes, mas não resistiu ao desperdício dos sobreviventes. Cerca de 10 dias após o apocalipse zumbi, os sobreviventes no ponto de apoio também entraram em conflito interno por causa da comida. Felizmente, Shen Tianyongmei sempre foi cautelosa. Após o início da luta interna, ela escapou na confusão. Depois de ver no que os humanos sob o apocalipse poderiam se transformar, Shen Tianyongmei achou difícil acreditar em qualquer estranho. Então foi por isso que eu inconscientemente recusei a comida oferecida por este jovem. Mas pensando bem, alguém arriscou a própria vida para me salvar. Então por que usaria drogas ou algo assim? Para me prejudicar? Desculpe. Sinto muito por suspeitar de você sem permissão. Shen Tianyongmei franziu as sobrancelhas. Pediu desculpas com uma voz rouca. Você cruzou as pernas e pensou um pouco. Já que você não confia em mim, que tal fazermos um acordo? Eu te ofereço comida. O que você pode nos oferecer em troca? Ao ouvir suas palavras, Shen Tianyongmei ficou ligeiramente atonita. E então abaixou a cabeça para pensar um pouco, abrindo a boca um pouco envergonhada. Sou uma personal trainer. Posso te dar aulas de graça. Também posso te ajudar com a dieta. Seu lábio se contraiu. Personal trainer? Não é à toa que sua forma física e constituição são tão excelentes. Só um pouco lento. Você está falando sério? Você olha para ele sem palavras. Isto não é sua academia. Como você vai me dar aulas? E planejar minha dieta? Você acha que tenho comida suficiente para você planejar? Ao ouvir essas palavras, Shen Tianyongmei de repente murchou como uma bola furada. Ela percebeu que não tinha nada para trocar, exceto aquilo. Mas aquilo era mais importante que sua vida para ela. Não pode ser usado para trocar. Você achou engraçado e não se incomodou em prolongar a conversa com Shen Tianyongmei. Apontou para fora do quarto. O macarrão instantâneo está embaixo do armário. Vá cozinhar você mesma. Depois de comer, arrume o quarto e esfregue o chão. Também tem algumas roupas sujas na máquina de lavar que eu deixo para você.
Ah, sim. Lave as roupas íntimas à mão separadamente. Suas palavras deixaram Shen Tianmei atordoada por um momento. Imediatamente, uma raiva surgiu em seu coração. Você está me fazendo ser sua empregada? Você riu ao ver a raiva de Shen Tianmei. Esta sugestão não é boa? Ou você tem uma proposta melhor? Shen Tianmei ficou sem palavras. Ele queria explodir, mas não conseguia encontrar uma razão. Afinal, foi ele quem desconfiou de você primeiro. Você está apenas reagindo à atitude dele, oferecendo outra maneira de ajudá-lo. Em termos de razão e emoção, ele não tem o direito de ficar com raiva. A propósito, você foi até o sofá onde ele estava deitado e se deitou de bruços. Se você não quiser limpar, 1 hora de massagem nas costas já serve. Shen Tianmei ficou ainda mais chocada. O quê? Massagem de 1 hora? Afinal, que tipo de pessoa você pensa que eu sou? Embora Shen Tianmei realmente entenda algumas técnicas para soltar os músculos, deveria se chamar curso de reabilitação. E ela só ofereceu esse tipo de curso para suas alunas. Mas, em vez de limpar ou lavar a roupa suja de outra pessoa, vou soltar os músculos das suas costas. Para ele, era obviamente mais fácil aceitar algumas coisas. O rosto de Shen Tianmei estremeceu ligeiramente. O orgulho e a razão estão lutando em seu coração. Você também não está com pressa. Deitada lá, esperando confortavelmente. Após um breve período juntos, você basicamente consegue determinar que Shen Tianmei não é uma mulher astuta e cruel. Pelo contrário, ela não é apenas forte de espírito, mas também excelente fisicamente e tem princípios em suas ações. É justamente essa força dela que a permite, neste mundo apocalíptico, ainda manter seus próprios princípios. Afinal, se ela fosse apenas uma mulher troféu comum, disposta a sacrificar tudo para sobreviver, você pegaria o macarrão instantâneo e talvez fizesse aquilo. Não haveria necessidade de tanta besteira. Para domar uma mulher com esse tipo de personalidade, não se pode ser muito precipitado. É preciso usar um método de cozimento lento e em fogo baixo. Caso contrário, seria contraproducente. E como você esperava, Shen Tianmei realmente não decepcionou suas expectativas. Sem aviso prévio, um par de pequenas mãos um tanto frias escalou suavemente suas costas, diferente daquela aparência apressada de antes. Os movimentos nas mãos de Shen Tianmei são muito suaves. A força dela não é nem leve nem pesada. Faz você se sentir tão confortável que não consegue evitar de elogiar. Boa técnica. Não é à toa que é uma treinadora de fitness profissional. Depois que você disse este elogio, sentiu as mãos em seus ombros pararem por um momento. Então a força aumentou ligeiramente 2 vezes. De repente, fez você se sentir ainda mais confortável. Não tive oportunidade antes. Lembro que você disse que seu nome é Jian Xuan. Você é estrangeiro? A voz de Shen Tianmei veio de trás. Exatamente. Sou um estudante estrangeiro da China. Entendo. A propósito, quantos anos Jian Xuan tem este ano? Acabei de completar 18 anos. Ao ouvir este número, a expressão de Shen Tianmei congelou. Um traço de raiva surgiu involuntariamente. Um garotinho uma rodada mais jovem que ela. Ousa ser tão arrogante. Pensando nisso, um pensamento gradualmente em Shen Tianmei surge na mente. Os cantos avermelhados de sua boca se curvam levemente. É um pouco difícil massagear você assim. Vou usar um pouco mais de força. Ei, o que você está fazendo? Eu vou. O que você não esperava era. Depois que Shen Tianmei disse isso, ela se sentou diretamente em suas pernas, sem ter tempo para se surpreender. No momento seguinte, uma dor enorme veio das suas costas. Ai, o que você está fazendo? Ara, dói aqui, general? Isso é uma pergunta idiota. Dói e pronto. Se dói, não flui. Se flui, não dói. Parece que seus músculos têm muitos nódulos. Preciso ajudar você a soltá-los. Shen Tianmei disse isso, e aumentou um pouco a força em suas mãos. Senhorita Shen. Desça. Não preciso de massagem. Você acha que continuando assim, suas costas vão se arruinar cedo ou tarde? Então você contorce a parte superior do corpo tentando se libertar. No entanto, Shen Tianmei te segura firmemente. Nesse momento, você fica muito surpreso. Lembre-se de que você acabou de usar o sistema. Adicionou um pouco de força.
E ainda assim é difícil resistir à pressão de Shen Tianyongmei. Não é à toa que ela é uma instrutora de fitness profissional. Uma hora depois, você, suando profusamente, levanta-se do sofá. Você se sente como se tivesse arado a terra o dia todo. Todo o seu corpo está exausto. No entanto, o que te surpreende é que, depois de mover experimentalmente seus ombros e braços, você descobre que eles estão incrivelmente leves. Você olha para Shen Tianyongmei na cozinha com um pouco de surpresa. Parece que a massagem realmente é boa. Isso também te deixa ainda mais determinado a conquistá-la. No tempo seguinte, como as costas ainda doíam um pouco, você simplesmente disse algumas palavras rápidas para Shen Tianyongmei e voltou para o quarto para descansar. Na manhã seguinte, Shen Tianyongmei acabou de acordar, sentiu um cheiro estranho de peixe e levantou-se do sofá, confusa. Dormiu até quase meio-dia. Senhorita Shen, você está vendo-o levantar-se. Um riso levemente zombeteiro. Acabei de sentir um cheiro de peixe. Será que algo perigoso aconteceu? Você estende a garrafa de água. Não, eu estava prestes a preparar esses 2 peixes. Mas não sei bem como começar. Estou realmente um pouco preocupado. Ao ouvir isso, Shen Tianyongmei olhou para a bacia. E então suas pupilas dilataram-se repentinamente. General, como esses peixes estão vivos? Ao ouvir isso, você de repente percebe que algo está errado. Agora é a era do apocalipse zumbi. O mercado de peixes de Tóquio já se tornou um lugar abandonado. Um campo de fermentação fétido. Os armazéns frigoríficos em vários distritos também já pararam de funcionar. 2 peixes frescos e vivos como este não deveriam estar aqui. E o espaço da fazenda é você. Ainda não pretendo contar a ninguém. Fui descuidado. Olhando para a expressão perplexa de Shen Tianyongmei, você pensou em uma razão um pouco forçada. Esses 2 peixes são os que eu sempre criei no meu quarto. Você explicou um pouco sem jeito. Você também sabe que essa razão é um pouco confusa. Mas além de explicar assim, não há outra escolha. É assim? Shen Tianyongmei ouviu sua explicação, sentindo-se um pouco inexplicável. Mas no final, ela não duvidou. Quanto ao que você planeja fazer? Shen Tianyongmei engoliu em seco discretamente. Perguntou casualmente. Você coçou a cabeça. Eu também estou preocupado com isso. Nunca lidei com esse tipo de coisa antes. Se uma operação desperdiçar ingredientes no final, seria uma pena. Shen Tianyongmei piscou os olhos. Os cantos da boca ligeiramente levados. Que tal eu lidar com isso? Eu sempre cozinhei sozinha. Sou bastante habilidoso na cozinha. Sério? Isso é ótimo. Você não esperava que abrigar Shen Tianyongmei trouxesse tantos benefícios. Agora é como se tivéssemos uma cozinheira disponível o tempo todo. Uma hora depois. General, a comida está boa? Na mesa de jantar, Shen Tianyongmei perguntou, observando a pessoa que comia vorazmente. Embora ninguém que visse você comer assim pensasse que a comida está ruim. Shen Tianyongmei quer ouvir você elogiando suas habilidades culinárias. Mais ou menos. Suas bochechas se movem rapidamente. Você respondeu sem mudar de expressão. O canto do olho de Shen Tianyongmei se contraiu. Que garoto nada adorável. E embora você não diga nada, já está radiante de alegria por dentro. Delicioso. Além da imaginação. Aquele general. Na verdade, eu queria ter dito isso ontem. Shen Tianyongmei pousa os talheres. Olha com uma expressão séria. Não há muita comida restante na cozinha. Se continuarmos assim, em uma semana, provavelmente não haverá nada para comer. Eu sei que talvez eu não tenha o direito de dizer isso. Mas não deveríamos começar a economizar agora? Tudo o que você diz faz sentido. Realmente não há muita comida restante. Mas não há necessidade de economizar. Você se encosta na cadeira, bate a perna e responde lentamente. Então aponta para a cozinha. A massagem não será mais necessária. A partir de hoje, eu te entrego tudo na cozinha. Eu resolvo o problema dos ingredientes. Você só precisa preparar todas as refeições, tão deliciosas quanto a de agora. Ao ouvir suas palavras, uma expressão de incredulidade aparece no rosto de Shen Tianyongmei. Eu te entrego os ingredientes para resolver? Nessa situação, o que você planeja fazer? Não precisa se preocupar com isso. Você interrompeu a reação dela sem cerimônia. Apenas me considere um parasita neste quarto. Ah, certo. E isso também.
De agora em diante, meu quarto, sem minha permissão. Você também não tem permissão para entrar sem autorização. Depois de dizer isso, você sorriu para Shen Tianmei. Levantou-se sozinho e saiu da mesa de jantar. Shen Tianmei olhou para a parte de trás da sua cabeça e revirou os olhos com força, falando da grande batalha pelos frutos. Ela ficou realmente irritada. Que arrogante! De onde ela tirou essa atitude confiante? Mas, agora no coração de Shen Tianmei, a corda que estava tensa o tempo todo relaxou um pouco. Pelo menos a partir de agora. Neste pequeno apartamento, ela pode finalmente se sentir verdadeiramente em paz. Enquanto Shen Tianmei limpava a cozinha, você foi tomar um banho. Ao se olhar no espelho, você descobriu um problema sério. Claramente, você adicionou 2 pontos de força no espaço da fazenda. Mas seu corpo não está tão musculoso como você imaginava. Que incrível! Mas isso significa que, agora, além de aumentar meus atributos no espaço da fazenda, também posso fortalecer meu físico com exercícios. E falando em exercícios, por sorte, tenho uma instrutora de fitness ao meu lado. Se eu pudesse ganhar músculos sob a orientação de Shen Tianmei, então usar esses músculos para dominar Shen Tianmei. Só de pensar já é divertido. 10 minutos depois. O quê? Você quer se exercitar? Shen Tianmei, que acabava de limpar a cozinha, foi parada por você enquanto limpava as mãos com 2 pedaços de papel. Depois de ouvir seu pedido, sua expressão ficou um tanto surpresa novamente. Mas você não disse ontem que não precisava. Sua expressão ficou séria, lembrando da conversa de ontem. Seu coração entrou em pânico. Droga! Na época, eu só estava pensando em controlar Shen Tianmei o máximo possível, e recusei diretamente sem pensar muito. Agora, pedir assim. Não é como se eu fosse ceder a iniciativa novamente. Como esperado. Depois de ver você um pouco covarde de novo, um brilho astuto gradualmente apareceu no rosto de Shen Tianmei. Pode ser, pode ser. Só que quando eu perguntei ao general naquela época, por que o general recusou? Clique. Usando minhas palavras de ontem para questioná-lo, para me questionar. Essa mulher é tão vingativa? Mas você se recusa a admitir a derrota. Teimoso. Porque o valor não é equivalente. É só para você me ensinar fitness. Uma coisa tão simples, como pode ser comparada com comida preciosa? Ah lá. Então, não ser massageado está tudo bem? Devo dar ao general mais 1 hora de massagem? Oi. Isso não é necessário. Derrotado novamente. Enfrentando Shen Tianmei, que estava sorrindo e assumindo a liderança. Você de repente levanta uma sobrancelha, pensando em um contra-ataque. Você não pediu minha permissão ontem à noite. Então você se serviu do banheiro da minha casa para tomar banho. Como esperado, assim que essas palavras saíram, o sorriso no rosto de Shen Tianmei congelou de repente. Gotículas de suor frio escorreram de sua testa. Ontem à noite, por volta da meia-noite, ele não conseguia dormir, pois não tomava banho há 2 dias. Então, ele sorrateiramente entrou no banheiro enquanto você dormia profundamente. Mas ele não esperava ser descoberto por você. Shen Tianmei ficou vermelha de vergonha instantaneamente. Então, ela simplesmente se revelou. Ah, sim. E o que tem? Você não disse que não podia. O rostinho de Shen Tianmei ficou vermelho. Parece que ela já desistiu de se esquivar. Você tem uma expressão de realização repentina. Então, se eu disser que não pode, você não vai mais usar meu banheiro para tomar banho? Eu ainda vou usar. Eu sou uma garota. Como posso ficar sem tomar banho? Você está simplesmente trapaceando. Isso não está certo. Então, em troca, vou deixar você me ensinar a malhar. Sem problemas, certo? Shen Tianmei mordeu os dentes de prata com alguma frustração. Bufou pelo nariz. Depois de discutir, virou a cabeça com alguma relutância. Então, o general também vai me emprestar um pijama limpo. Sem problemas. Vou te dar de presente. E também um par de chinelos sobressalentes. Este confronto terminou com uma ligeira vitória sua. Meia hora depois, a mesa de jantar da sala foi encostada na parede. Um colchão grosso foi colocado no chão. Para começar, deixe-me deixar claro. Posso ensinar o general a se exercitar, mas sou muito rigorosa. Se o general desistir no meio do caminho, ou não conseguir completar os movimentos conforme solicitado, não serei responsável se não houver resultados no final.
O rosto de Shen Tianmei estava sério. Ela disse com alguma firmeza. Mas você tem uma expressão indiferente. Entendi. Você ainda vai me subestimar? Então, vamos começar. Shen Tianmei cantarolou levemente. Começar a ativar as articulações do corpo. A parte inferior do corpo dele mudou para calças listradas largas. 2 pezinhos pisando no colchão. Você está atrás dele, olhando fixamente para ele. Muito concentrado. Shen Tianmei naturalmente também notou. Seu olhar quente. Só que ele não quer expor isso agora. O rosto está calmo e não está envergonhado. Mostrando sem reservas os movimentos de fitness para você. Meia hora depois. Você está deitado no chão já com mais ar entrando do que saindo. Shen Tianmei está encostado na parede, terminando o alongamento ao lado. Tirando alguns lenços de papel para limpar o suor fino na testa. Ele abaixa a cabeça e olha para você, caído no chão, meio morto. Um olhar de alegria maliciosa aparece em seus olhos. Não se faça mais de morto, general. Levante-se rapidamente e alongue-se. Você sente que seus olhos estão ficando pretos, e seu estômago está continuamente agitado. Nunca experimentei um exercício tão intenso desde que era criança. Depois de recuperar um pouco de força, você então se levanta desajeitadamente do chão. Fraco. À noite, quero comer peixe. Shen Tianmei revirou os olhos para você, irritada. Não preciso que o general diga, eu farei. 3 partes de treino, 7 partes de alimentação. A partir de agora, eu controlarei a dieta do general. Então, general, você vai alongar ou não? Não consigo me mover. Me ajude a levantar. Vendo você agindo como uma criança manhosa no chão. Shen Tianmei ficou realmente sem palavras. Teve que estender sua pequena mão. E segurou seu pulso. Ela levantou a mão e puxou com força. Você também se levantou. Mas, inesperadamente, ao se levantar, você não tinha forças para se manter em pé. Todo seu corpo foi direto em direção a Shen Tianmei. E se atirou sobre ela. Shen Tianmei ficou chocada. E perdeu o equilíbrio. Os dois caíram juntos. Você se esforçou para se levantar, e olhou para Shen Tianmei, que talvez estivesse assustada com a inesperada situação, com a boca ligeiramente aberta, olhando fixamente para você. Os rostos dos dois estavam muito próximos. Num instante, seu sangue ferveu. Você cerrou os dentes em seu coração. A oportunidade é rara. Se não agir agora, quando agirá? No segundo seguinte, você avançou sem hesitar. Essa ação obviamente assustou Shen Tianmei, tanto que por um curto período de tempo, ela não conseguiu fazer nenhum movimento. 10 segundos depois, a consciência de Shen Tianmei retornou. Você sentiu uma força enorme, que o derrubou diretamente. Seu pervertido! Shen Tianmei estava com os olhos cheios de lágrimas. A intensa vergonha e raiva tornaram sua voz alta e estridente. Ela se levantou, e freneticamente da beira do sofá, pegou um controle remoto da televisão, e jogou com força em você. Ai! Você foi atingido pelo controle remoto, confirmado. Apressadamente procurando cobertura. Escondeu-se atrás da parede do corredor. Mal entendido, mal entendido. Irmã Ando. Sem besteiras. Vou te matar, seu pervertido. Shen Tianmei, enquanto chorava, pegou um chinelo e jogou em você novamente. É tudo culpa da gravidade. Eu realmente não fiz de propósito. Você se esquiva habilmente usando cobertura, enquanto abre os olhos e fala besteiras, tentando acalmar Shen Tianmei. Shen Tianmei percebeu que foi aproveitada. Ela se importa especialmente com esse tipo de coisa. Ela já enlouqueceu. Ela pega qualquer coisa e joga em você. Mesmo que você tenha cobertura de canto, sua testa ainda é atingida 2 vezes. Você vê que a situação está ficando fora de controle. Você simplesmente se esconde em seu quarto. A porta tranca com um clique. Acalme-se primeiro e conversaremos. Saia daqui! Shen Tianmei bate loucamente na porta do seu quarto. Neste momento, ela não se importa com o apocalipse zumbi. Ela só quer pegar aquele beijo roubado agora. Seu pequeno bastardo. Impor sanções cruéis. E você foi bombardeado com uma série de insultos de Shen Tianmei. Sua cabeça fumegando. Mas, quando você estava prestes a abrir a porta, para dar uma lição a essa mulher sem papas na língua. Toque, toque, toque. Uma batida repentina na porta soou, deixando os dois emocionalmente excitados atordoados.
Ambos pensaram que tinham ouvido errado. Jian Xuan colou o ouvido na porta do quarto. No momento seguinte, o mesmo som tocou novamente. Toque, toque, toque. Junto com isso, foi surpreendentemente uma voz barulhenta de uma mulher. Tem alguém aí? Eu ouvi vocês falando agora mesmo. Vocês dois acabaram de se casar? Vocês estão realmente pegando fogo. Jian Xuan abriu a porta do quarto diretamente. Hoje em dia é o apocalipse zumbi. Todos estão buscando se proteger. Alguém que bateria na porta da casa de outra pessoa assim de repente. A menos que sejam velhos conhecidos com quem já se conheciam. De repente, é provável que haja um motivo oculto. Quem é? Você conhece? Shen Chengmei olhou para Jian Xuan um pouco tensa e perguntou. O que aconteceu entre os dois? Foi deixado para trás. Jian Xuan balançou a cabeça. E respondeu em voz baixa. Não conheço. Talvez sejam outros moradores deste prédio. Temo que quem está vindo não seja amigável. Jian Xuan rapidamente calculou em sua mente. Então ele continuou a dizer a Shen Chengmei. Vá para a cozinha pegar uma faca de cozinha. E então se esconda. Eu vou abrir a porta sozinho. Se alguém invadir, ataque diretamente. Ao ouvir as palavras de Jian Xuan, Shen Chengmei engoliu em seco. Depois de acenar com a cabeça, ela entrou na cozinha na ponta dos pés. Fingir que não ouve não adianta. Se você não abrir a porta, vou começar a gritar. Quando todos os zumbis do prédio vierem, eu não vou me importar. Jian Xuan franziu a testa. Este homem realmente veio procurá-lo. Depois de descobrir a intenção do outro lado, Jian Xuan ficou muito mais calmo. Ele pegou do lado de fora da cozinha a fruta que Shen Chengmei lhe entregou e disse, caminhando a passos curtos até o hall de entrada. Ele se curvou ligeiramente e aproximou os olhos do olho mágico. Mas no momento seguinte, Jian Xuan estremeceu, olhando para fora pelo olho mágico. O que ele viu foi um olho cheio de sangue. Hehehe, realmente tem alguém aqui. A pessoa do lado de fora também estava olhando para dentro pelo olho mágico. Jian Xuan colocou a mão direita, que segurava a faca de frutas atrás das costas, e prendeu a corrente de segurança na porta. Só então ele girou a maçaneta e abriu uma fresta na porta. Finalmente abriu a porta. Fazer uma garota esperar tanto tempo lá fora. Que falta de educação. Quem apareceu do lado de fora da porta foi uma mulher vestindo renda preta profunda, cabelo curto, corpo magro e esguio, aparência pálida, a base e o batom no rosto já estão grossos o suficiente para rachar e descascar. Seu rosto está estranhamente amarelado. Os vasos sanguíneos nos olhos são muito graves. Jian Xuan não quer se importar com essa mulher. Por que essa versão exposta? Vamos direto ao ponto. Em que posso ajudar? Me dê comida, vocês definitivamente têm. Eu estava do lado de fora da sua casa esta manhã. Eu senti o cheiro de peixe frito. Você vai me assediar até a morte? A resposta desta mulher é muito concisa. Ela aperta os olhos, apoiando-se preguiçosamente no batente da porta da casa de Jian Xuan. Me dê comida, e eu vou brincar com você por um tempo. O que você acha? Jian Xuan olhou para outra pessoa de cima a baixo. O olhar de Jian Xuan gradualmente se tornou frio. Ele imaginou que neste ambiente apocalíptico, alguns humanos, com a moral em colapso apareceriam. Não esperava encontrar um tão rápido. Sem hesitar, Jian Xuan pegou a faca escondida atrás das costas e, sem piedade, deslizou-a na mão da mulher que se estendia. Com olhos e mãos rápidos, Jian Xuan fechou a porta com força. Devo dizer, depois que a mão ensanguentada foi retirada da fresta da porta, foi a primeira vez que Jian Xuan ouviu alguém soltar tantos palavrões de uma vez. Mas devido ao vocabulário limitado, a mulher do lado de fora da porta repetia, sem nada de novo. Só depois de um momento, a mulher pareceu perder a paciência, e o som foi diminuindo gradualmente. De volta à cozinha, planejando, ao limpar a faca ensanguentada em sua mão, Jian Xuan sentiu um olhar profundo. Provavelmente adivinhou o motivo. Jian Xuan se sentiu um pouco impotente. Então, enquanto lavava a faca, ele começou a explicar. A mulher do lado de fora era muito perigosa. Eu não quero lidar com ela. Para evitar que ela me importune, eu tive que dar a ela uma lição. Descobrindo o motivo. Não é apenas porque ela é uma pessoa má.
Mas principalmente porque há algo de errado com aquela mulher. Talvez seja uma ilusão. Mas eu sempre sinto que ela já... Jian Xuan colocou a faca de volta. A expressão de Shen Tianyongmei abriu a boca de forma um tanto complicada. Mas você não tem medo? Quanto ao algo de errado na boca de Jian Xuan, Shen Tianyongmei realmente entende. Pode-se até dizer que entende mais do que ele. Afinal, alguns dias atrás, ela ainda estava naquele loja de conveniência que reunia muitos agressores sexuais. À medida que a situação do fim do mundo piora, muitas pessoas lá são como a mulher do lado de fora da porta agora. O comportamento começou a se tornar estranho. Mesmo que ainda haja razão. Não foi infectado por mordidas ou algo assim. Mas é como se no coração dela, no coração dela, no coração dela, no coração dela, muitas pessoas lá são como a mulher do lado de fora da porta agora. O comportamento começou a se tornar estranho. Mesmo que ainda haja razão. Não foi infectado por mordidas ou algo assim. Mas definitivamente já começou. Perdendo algumas coisas que os humanos deveriam ter. Shen Tianyongmei não entende. Por que eles seriam assim? Ela está com muito medo. Jian Shu então coçou o queixo. E pensou por um momento. Respondeu. Eu sempre fui muito tímido. Se me derem uma opção entre me machucar e machucar os outros, escolheria o último sem hesitar. Então, nesta situação, minha covardia se tornou minha vantagem. Jian Xuan da mão de Shen Tianyongmei. Retira a faca de cozinha que ela estava segurando firmemente e guarda no armário. Olhando para Shen Tianyongmei, em transe confusa, Jian Xuan não pôde deixar de suspirar. Apenas alguns dias atrás, ele estava até mais assustado e confuso do que a Shen Tianyongmei. Agora, já havia chegado ao ponto de desistir e esperar a morte. Na verdade, o espaço da fazenda é apenas uma condição. O que realmente o mudou foi a esperança. O surgimento do espaço da fazenda deu a Jian Shu a esperança de sobreviver. Então sua mentalidade mudou. E a esperança também é Shen Tianyongmei. A coisa mais necessária agora. Pensando nisso, Jian Xuan cruzou os braços, organizando seus pensamentos. Ele começou a falar. Eu te disse de manhã que eu resolveria o problema dos ingredientes. Eu não estava brincando. Embora eu não possa te dar detalhes agora. Você só precisa saber que mesmo que nunca saíssemos deste apartamento, nunca morreríamos de fome. Isso é o suficiente. Shen Tianyongmei ergueu a cabeça. Olhou para Jian Shu um pouco atordoada. Após uma pausa, ela franziu as sobrancelhas finas e disse cansada. Que bobagem você está dizendo? Logo depois, ela de repente percebeu algo. Olhou nervosamente para Jian Xuan. Jian Xuan. Jian Xuan também tem problemas. Vendo a reação de Shen Tianyongmei, Jian Xuan então soube que sem vento favorável, ele seria apenas um caipira. Então, que Shen Tianyongmei permaneça confusa por enquanto. Em um futuro próximo, quando ele tiver certeza de que Shen Tianyongmei é alguém em quem ele pode confiar completamente e acreditar, basta mostrar a ela no quarto aquele misterioso saco preto. Não sei naquela época qual será a expressão de Shen Tianyongmei. Pensando assim, um leve sorriso malicioso apareceu no rosto de Jian Xuan. Então ele se preparou para jogar um pouco no computador, mas quando ele estava prestes a sair da cozinha, seu braço foi de repente agarrado firmemente por Shen Tianyongmei. E atrás dele veio a voz ligeiramente fria de Shen Tianyongmei. O que aconteceu agora? Você não esqueceu, não é? As costas de Jian Xuan de repente se arrepiaram. Uma camada de pele de galinha. Neste momento, ele estava muito mais assustado do que quando viu aquele olho injetado de sangue no olho de gato antes. Ver o profundo evento de beijo. No final, Shen Tianyongmei perdoou Jian Xuan. Claro, foi depois que Jian Xuan recebeu à força uma massagem nas costas revigorante. O tempurá de peixe frito no jantar ainda estava crocante e delicioso. Em relação às habilidades culinárias de Shen Tianyongmei, embora Jian Xuan não estivesse com pressa para elogiar verbalmente, mas ele comeu seguidamente 2 tigelas de arroz. Ainda mostrou sua avaliação. O tempo passou. Nos 2 dias seguintes, Jian Xuan sempre tirava
2 peixes do espaço da fazenda todos os dias, e entregava para Shen Tianyongmei, como comida para o dia. E a expressão de Shen Tianyongmei também mudou do choque inicial para o entorpecimento. Ela parecia ter aceitado uma coisa, que no quarto de Jian Xuan havia um aquário super legal, onde muitos peixes eram criados. Muitos peixes de água doce frescos e gordos. Jian Xuan só precisava pescar 2 peixes aleatoriamente todos os dias, para resolver os problemas de alimentação daquele dia. Enquanto Jian Xuan continuava a complementar. Desde então, a vigilância de Shen Tianyongmei em relação a Jian Xuan aumentou drasticamente. Mesmo quando estava dando a aula de ginástica para Jian Xuan, ela sempre manteve uma certa distância de Jian Xuan e se recusou resolutamente a ter qualquer forma de contato físico. Para ser honesto, isso realmente fez Jian Xuan um pouco preocupado. Afinal, admirando todos os dias, Shen Tianyongmei realmente deixa o jovem coração de Jian Xuan cada vez mais inquieto. É necessário acelerar um pouco a conquista de Shen Tianyongmei. O progresso precisa ser feito. Existe alguma maneira simples e direta, e que não precise se preocupar com a vingança dela. Os olhos de Jian Xuan brilharam intensamente. De repente, ele se lembrou de algo em sua geladeira. Uma garrafa deixada pelo inquilino anterior, um uísque não lacrado. Este método pode funcionar. Acho que sim. Depois do jantar, o plano no coração de Jian Xuan já estava basicamente completo. Primeiro, ele pegou a desordem da mesa de centro e a arrumou um pouco. Então, ele virou o monitor do computador para cima. Enquanto Shen Tianyongmei terminava de arrumar o quarto, enxugando as mãos ao retornar para a sala de estar, com uma expressão de choque no rosto, olhando para ele. General, o que você está fazendo? Jian Xuan está sentado no seu sofá. Hoje é 10 de junho. Se seguirmos o calendário chinês, é um festival chamado Festival do Barco Dragão. Temos que comemorar de alguma forma. Shen Tianyongmei perguntou, intrigada. Comemorar o quê? Comemorar, eu também não sei. Você vai vir ou não? Já peguei a bebida. Olhou para Jian Xuan, e então para a bebida na mesa. O belo rosto de Shen Tianyongmei corou levemente, e ela sentiu suavemente. Então hoje vamos beber só um pouquinho. No começo, o clima estava um pouco estranho. À medida que o álcool fazia efeito, os dois começaram a conversar. Então, general, há quanto tempo você está em Tóquio? Cerca de 2 anos, eu acho. Você não sente falta de casa? Alunos da idade de Jian Júnior, ficando longe da família por tanto tempo, deve ser bem difícil. Jian Xuan pegou o copo de vinho com gelo à sua frente e tomou um gole. Na verdade, está tudo bem. Afinal, como devo dizer, minha relação com meus pais nunca foi muito íntima. Na verdade, desde o ensino fundamental que eu morei na escola, pode-se dizer basicamente que desde aquela época eu comecei a viver de forma independente. Shen Tianyongmei ficou surpresa. Que inesperado. Eu originalmente pensava que Jian Júnior era o tipo de garoto queridinho da mamãe. Jian Xuan revirou os olhos para ele. Então ele começou a usar truques. Eu tenho uma proposta. Que tal jogarmos um jogo? Shen Tianyongmei levantou a cabeça. Revelou uma expressão de interesse. Que jogo? Primeiramente, embora seja pelas circunstâncias, mas estamos sob o mesmo teto e vivemos juntos por alguns dias. Podemos dizer que nos conhecemos, mas o conhecimento entre nós ainda é bastante limitado. Você concorda com isso? Ao ouvir essas palavras, Shen Tianyongmei fez beicinho e pensou por um momento. Acenou com a cabeça, um tanto relutante. Não é? De fato. Então, por que não começamos agora? A perguntar um ao outro alternadamente. A pergunta que mais queremos saber? Que tal? Ao ouvir isso, Shen Tianyongmei de repente ficou um pouco interessada. Posso perguntar qualquer coisa? Pergunte o que quiser, mas só pode fazer uma pergunta de cada vez. A pessoa que recebe a pergunta deve responder com 100% de honestidade. Shen Tianyongmei, franzindo a testa. Então, como saberei se o general está dizendo a verdade ou mentindo? E se eu não quiser responder de jeito nenhum? Jian Xuan coçou a cabeça.
sentindo profundamente que essa mulher é realmente problemática. Pensou por um momento. E então continuou. Se não quiser responder, então se penalize com um copo. Se for pego mentindo, você deve beber o resto da bebida. Beba tudo. Que tal isso? O rosto sério de Shen Tianyongmei mostrou um sorriso. Acho que pode ser. Então, quem começa? Jian Xuan foi muito generoso e lambeu a mão. Minha proposta. Então, comece perguntando primeiro. Bom, ele falou lentamente. Naquele dia, eu estava lá embaixo, quando fui cercada por zumbis. Por que o general decidiu me salvar? Porque você está em boa forma. Claro que Jian Xuan não poderia responder honestamente. Embora a regra estabelecida pelo próprio Jian Xuan seja não poder dizer. Mas o ponto principal deste jogo é realmente dizer. E tem que dizer habilmente. Que deve ser lógico. E o mais próximo possível da resposta que a outra pessoa quer ouvir. Porque eu senti sua crença em querer sobreviver. Na verdade, isso não é completamente uma mentira. Jian Xuan naquela época. Acabei de sair da névoa do desespero. E vejo outra mulher frágil, em uma situação desesperadora, lutando tanto. Realmente tocou meu coração. Então é assim. Shen Tianyongmei olhou para o rosto de Jian Xuan e piscou, as bochechas levemente coradas. Não sei se é por cansaço ou por outra coisa. Então, agora é minha vez. Jian Xuan não precisa pensar. Ele já havia pensado nisso. A pergunta a fazer. Por favor, responda seriamente. A senhorita Shen Tian agora. Como você me vê? Ao ouvir essa pergunta, Shen Tianyongmei ficou surpresa. O cansaço em seu rosto era óbvio. Mas diante do ataque tão direto de Jian Xuan, ainda como um servo assustado, um olhar evasivo. Como eu te vejo? Jian Junho é mesmo Jian Junho? Um simples pervertido. Não. Você tem que responder seriamente. Jian Xuan também estava um pouco bêbado, sob a influência do álcool. Sua coragem também aumentou. A intuição lhe dizia que algo estava destinado a acontecer esta noite. Perder esta oportunidade seria um arrependimento para o resto da vida. Avançar é sua única escolha. Como você pode perguntar algo assim? Jian Junho, você é muito astuto. Shen Tianyongmei reclamou. Ela hesitou. Sua boca ligeiramente aberta. Mas depois de um tempo, ela fechou novamente. Finalmente, Shen Tianyongmei pegou a taça de vinho e bebeu tudo de uma vez. Jian Xuan não esperava que esse seria o resultado. Muito surpreso. Onde o abismo está? Shen Tianyongmei bebeu um gole. O pecado neste momento quase atingiu seu pico. De repente, ela olhou para Jian Xuan ressentida. Então, por que você me beijou naquele dia? Não sei quando. Shen Tianyongmei já estava encostada no ombro de Jian Xuan. Por quê? Você pergunta isso de repente? Não diga coisas sem sentido. Agora é a minha vez, certo? Shen Tianyongmei aproximou seu rosto do rosto de Jian Xuan, parecendo querer ver claramente cada microexpressão em seu rosto, olhando para o belo rosto. Tão perto. O coração de Jian Xuan quase arrebentou seu peito. Por que eu queria fazer isso? Então eu fiz. Neste momento, os olhos se encontram, com lágrimas nos olhos, cada vez mais forte. Então, ela revelou um Jian Xuan. Nunca visto um sorriso tão lindo. Você ainda pensa nisso agora? Este lugar não é bonito, eu ajudo vocês a pular. 2 horas depois. Detectado que o hospedeiro e alguém estabeleceram uma conexão inseparável. Tarefa especial acionada. Novos itens adicionados à loja espacial. Reino do contrato. Tarefa especial acionada. Use os adereços vendidos na loja espacial. Reino do contrato com um objeto específico. Shen Tianyongmei estabelece um contrato de servo. Método específico. Traga o anel de contrato para a realidade e coloque no dedo anelar esquerdo do alvo. Após o estabelecimento do contrato, o alvo se tornará o contrato de Hao Feng do vice-mestre. Pode entrar no espaço da fazenda. Você acabou de terminar e não teve tempo de saborear. Então entrou no espaço da fazenda. Ela olhou para frente. Uma série de sistemas aparecendo de repente, por um tempo. Alegria no coração. Transformado em pilhas proporcionais de grãos. De repente, ela se sentiu um pouco tímida. O que você está fazendo? Sistema também?
Isso acabou de ter progresso. Por que os anéis de casamento estão sendo enviados? Na manhã seguinte, Jian Xuan hoje não pensou em seu próprio quarto. Quando ela abriu os olhos, a figura de Shen Tianyongmei já havia desaparecido. O coração de Jian Xuan transmitiu o som da água corrente. Vendo esta situação, Jian Xuan se sentiu um pouco apreensivo. Desta vez, ele aproveitou o benefício do álcool. Para ser honesto, foi um pouco aproveitar-se de alguém em uma situação vulnerável. Eu não sei Shen Tianyongmei. Depois de acordar da bebida hoje, será como da última vez. A reação é tão forte. Mas olhando para o sofá, uma pequena marca vermelha deixada para trás. A apreensão no coração de Jian Xuan gradualmente se transformou em satisfação. Mesmo que ele faça barulho de novo, eu já consegui o primeiro sangue. Ainda pode bater no chão. Pensando nisso, Jian Xuan se levantou do sofá, à direção do banheiro. Um som de porta abrindo veio. Pegue a tesoura afiada. Jian Xuan olhou a expressão de Shen Tianyongmei e olhou para a tesoura em sua mão. Um arrepio gelado percorreu sua espinha dorsal até a parte inferior do corpo. Ei, o que você está fazendo? General, você tem mais alguma coisa a dizer ao seu Touto-san? Shen Tian está calmo. Não faça nada estúpido. De novo bebendo. De novo assistindo filmes. E aquele jogo de perguntas. General, desde o começo, você planejou me atacar. Ele se aproximava lentamente de Jian Xuan. No entanto, bem no momento em que a atenção de Jian Xuan atingiu o ápice, ele parou. Shen Tianyongmei, com os olhos vermelhos. Não se sabe quando, suas órbitas já estavam cheias de lágrimas. Ela cerrava os dentes prateados. Seu corpo, envolto em medo, tremia incessantemente. Odeio mais Jian Xuan. Gritou essa frase. Shen Tianyongmei, com força, jogou a tesoura que tinha na mão no chão. Virou-se, abriu a porta e saiu do banheiro. Jian Xuan observava Shen Tianyongmei e suas costas rígidas enquanto ela saía. Só então ele respirou aliviado. Ele realmente estava muito assustado. Originalmente, ele já estava preparado para Shen Tianyongmei se exercitarem juntos. Mas, pelo que parece agora, Shen Tianyongmei, apenas dessa forma, realizou uma pequena exposição. De fato, eu estava um pouco apressado demais. Sem escolha. O poder do álcool excedeu sua imaginação. Afinal, Jian Xuan é uma jovem cheia de vitalidade. Mesmo se pudesse voltar atrás, ele ainda faria isso. Mas pensando em agora, Shen Tianyongmei com o rosto corado, chorando como uma flor de pereira, Jian Xuan sente por ela, inevitavelmente, um traço de arrependimento. No banheiro da manhã, após o incidente da tesoura, Shen Tianyongmei se envolveu completamente em um cobertor no sofá. Imóvel. Jian Xuan tentou várias vezes, mas Shen Tianyongmei permaneceu como se não ouvisse. Deitada no sofá, imóvel, sem dar a mínima reação. Isso deixou Jian Xuan com muita dor de cabeça. A tarde chegou. Jian Xuan preparou um miojo para si, desfrutando sozinho à mesa. Depois de uma semana, novamente, comendo o miojo que ele mesmo preparou, Jian Xuan percebeu a enorme diferença entre suas habilidades culinárias e as de Shen Tianyongmei. Mesmo algo tão simples como uma tigela de miojo cozido, o sabor era incrivelmente diferente. Realmente não sei porquê. Por achar ruim. Desta vez, Jian Xuan comeu o macarrão quieto e sem gosto. Ele lavou a louça, olhando para Shen Tianyongmei ainda deitada no sofá. Desde a manhã, Shen Tianyongmei, que não se mexeu, sentindo que sua paciência já havia se esgotado. Virando-se para o sofá, Jian Xuan se agachou e disse: Você está acordada. Admito que a culpa foi minha, mas eu ainda tenho que esclarecer. No começo, foi a senhorita Shen Tian quem tomou a iniciativa. Eu apenas dei a reação que qualquer homem daria. Assim que essas palavras foram ditas, a figura no sofá finalmente começou a tremer levemente. Jian Xuan percebeu que podia aproveitar a situação. Então, várias técnicas de persuasão aprendidas em seus primeiros anos começaram a ser selecionadas em sua mente. Deixando os fatos de lado. Senhorita Shen Tian, você não tem nenhuma responsabilidade nisso?
Além disso, eu tenho apenas 20 anos este ano. Tão jovem. De qualquer forma, parece que você se aproveitou, senhorita Shen Tian. Shen Tian Yongmei sentou-se bruscamente. Ela olhou para Jian Xuan. Seus olhos estavam cheios de incredulidade. Depois de um bom tempo, Shen Tian Yongmei finalmente conseguiu espremer uma frase. Como você pode dizer isso? Mas no contato visual com Jian Xuan, após uma aproximação, a atmosfera ambígua da noite passada reapareceu. Jian Xuan estava certo. Foi ele quem tomou a iniciativa ontem à noite. Shen Tianmei também não sabe por quê. Mas depois que ele acordou, um forte senso de vergonha de repente encheu todo o seu corpo. Essa vergonha é dirigida a Jian Xuan, mas mais ainda a ele mesmo. Ele se sentiu muito feliz ontem. Depois de perceber isso, Shen Tianmei não teve tempo de pensar cuidadosamente. Ela fugiu e colocou toda a culpa em Jian Xuan. E agora olhando para trás, parece ser como Jian Xuan disse. Ele mesmo é aquele que deveria ser culpado. Seu antepassado queria se esconder novamente em sua concha, mas foi forçado por Jian Xuan a agarrar seu pulso. Sussurrando em pânico, ela começou a lutar vigorosamente. O que você está fazendo? Me solte. Não importa. A senhorita Shen Tianmei dormiu o suficiente hoje. Agora é hora da minha aula de fitness. Hoje é depois do dia de recuperação. Ontem foi o dia de recuperação. Você mesmo disse que continuaria treinando hoje. As orelhas de Shen Tianmei estavam vermelhas. Em desespero, ela levantou um pé e chutou em direção ao peito de Jian Xuan. Chutou em direção ao peito de Jian Xuan. Jian Xuan, no entanto, foi rápido e agarrou o pé de Jade de Shen Tianmei. E então o abraçou apertado contra seu peito. Solte-me agora. Não faz mal. A menos que você pense em sair do sofá agora. Entendi. Me solte logo. Entendi. Eu ainda estou dizendo que não sou ingênuo. Eu sou ingênuo? Senhorita Shen Tian, você ainda não sabe? Outro chute. Jian Xuan se esquivou com uma torção. O conflito entre os dois mal foi resolvido. Este que durou uma manhã inteira. A farsa da manhã finalmente acabou. Shen Tianmei comeu algo simples. Sob o incentivo de Jian Xuan, relutantemente levou. Ele fez uma aula de ginástica. Só que desta vez, seguindo os movimentos de Shen Tianmei, o humor originalmente puro e desejoso de Jian Xuan tornou-se pura felicidade e prazer visual. Shen Tianmei permaneceu com Jian Xuan durante todo o processo, mantendo a maior distância possível. E as conversas durante esse período foram visivelmente menos frequentes do que o normal. Mas Jian Xuan notou uma coisa. Shen Tianmei hoje, na verdade, como ele, quando ele pensa que ele mesmo não percebe, ela não para de olhar para ele. Que mulher insincera! Este programa, eu farei o meu melhor para seus sentimentos, seus sentimentos, seus sentimentos, seus sentimentos.